Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo e especialista em projetos de legalização e montagem de criatórios comerciais em todo o Brasil. Se você é um criador de animais domésticos, exóticos ou silvestres, você está no lugar certo. Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho, também nos acompanha nas nossas redes sociais. Toda segunda e quinta-feira nós temos lives ao vivo aqui no canal, sempre às 8h30. Então hoje, na nossa série Animais Exóticos e Companhia Oportunidades, nós resolvemos trazer um pouquinho sobre o cenário atual na criação de animais em cativeiro no Brasil. A gente resolveu trazer hoje um pouquinho de algumas notícias que a gente recebeu aí, algumas coisas que estão acontecendo, e nós resolvemos fazer um apanhado geral ao cenário atual. Se atualizem, que prestem atenção, que vocês participem de grupos, de criadores, quanto acompanhem os canais que trazem informações reais, como o nosso, como outros que existem por aí. A gente já vem falando aqui no nosso canal, nessas últimas lives, falando da importância do criador responsável, que realmente está pensando em ter um criatório comercial da forma correta, buscando informações, está contratando um responsável técnico para fazer a sua legalização, está buscando cursos para se aperfeiçoar, para poder realmente entender antes de botar todo o seu dinheiro, ou realmente já pesquisou e está agora ciente que precisa desse processo, está fazendo a coisa correta. E a gente tem também muitos criadores que não estão nem aí. Enquanto isso, nós temos muita ilegalidade por culpa dos criadores, por culpa de falta de informações e assim sucessivamente. Então, hoje a gente resolveu trazer um pouquinho, elencar para vocês algumas coisas que vêm acontecendo no cenário nesses últimos anos, principalmente no final de 2022 e o início de 2023 a nível federal, a níveis estaduais, para vocês poderem ter noção e aproveitarem e tomarem as suas devidas ações, Criem coragem, muita gente protelando, tem muita gente que tem criatórios, mas fica postergando dar entrada no processo de licenciamento, até mesmo gasta muito dinheiro com outras coisas e acaba esquecendo que isso é uma coisa fundamental. Uma vez que você está licenciado, aí os seus problemas todos praticamente se acabam. Então, como é que está o cenário? Então, a gente tem um cenário que ele é dividido, do final do ano passado, 2022, para 2023, nós tivemos as eleições, então nós tivemos mudança de governo, e com toda a mudança de governo nós temos mudança em todos os níveis governamentais. Então muda-se presidente do IBAMA, muda-se o ministro do Meio Ambiente, muda todo o quadro geral de secretários, você muda em todos os estados com os novos governadores, você também tem a mudança nas secretarias estaduais do meio ambiente, você tem remanejamento de pessoal, você tem a reorganização e a reestruturação. É um cenário meio que caótico, meio que de mudança, de adaptação de novas pessoas em funções que elas não executavam, e isso acaba gerando um transtorno em termos de tempo, em termos de processos, serem um pouco mais lentos, devido a essas mudanças todas, essas adaptações que a gente tem de um governo para o outro. E com a mudança de um governo para o outro, nós já tivemos, antes da mudança, um cenário bem alarmante na questão dos criadores amadores de passarinformes. Então, o IBAMA, simplesmente, ele resolveu fazer uma operação padrão em todo o sistema e acabou averiguando que muitos criadores amadores cometem irregularidade. Venda de anel, transferência, comercialização de animais, que é proibido. E aí ele passou um pente fino e suspendeu e paralisou todas as atividades do CISPAS. Então hoje você não consegue transferir, você não consegue receber, você não consegue abrir novos cadastros para criador amador. A única coisa que está permitida ainda, mas não é em todos os lugares, não é em todos os estados, é a liberação de alguns anéis para a época de reprodução. Então, isso é um cenário que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA, verificando o que foi feito de errado dentro do sistema de transferências, vendas, pareamentos, solicitações de anéis e tudo que envolve o sistema amador de criação no Brasil, que é controlado pelos estados e pelo governo federal através do sistema único que é o CISPAS. Então você é um criador amador registrado no CISPAS, você tem um CTF, que é um cadastro técnico federal, e você pode exercer as funções seguindo as regras. E as regras não são muito bem cumpridas pela grande maioria dos criadores amadores, e isso gerou a paralisação. Nesse cenário da criação amadora CISPAS está tudo muito nebuloso,
está tudo muito... Assim, o cenário não é bom, porque as notícias que vêm dentro do Ministério do Meio Ambiente e das comissões é que possivelmente a categoria amadora ela vai sofrer muitas alterações, quer dizer, a gente não vai ter mais categoria amadora como ela está hoje em dia. Isso aconteceu com os exóticos lá atrás, também existia essa categoria amadora de exóticos e aí foi fechado e não existe mais. A tendência é que o criador amador não possa mais reproduzir os seus animais, ele vai poder apenas ter os animais para participar de eventos e torneios, mas não mais com intuito reprodutivo, ou vai ser limitado cada vez mais a reprodução e o número de animais que você possa ter na sua relação. Está sendo preparada uma nova instrução normativa que vai regulamentar os CISPAs e a tendência é para todos os criadores que querem continuar reproduzindo e que querem comercializar animais, que eles mudem de categoria e aí a categoria tem que passar a ser categoria comercial. Então a tendência é, com o passar do tempo, a gente não existir mais a categoria amadora para passeriniformes também. Então isso é que a notícia que nós temos no cenário para amadores. Então, se você é um criador amador de passeriniformes, eu já aconselho a todos a buscarem fazer a mudança de categoria se você quer continuar trabalhando com seus pássaros, reproduzindo, transferindo. Então, vai ter que virar comercial. E isso é um alerta porque a maioria dos estados, através das associações de criadores amadores, através das associações brasileiras, e com auxílio de deputados da bancada passarinheira que está se criando dentro do Congresso, estão formulando um projeto de lei, conversando com os secretários estaduais do meio ambiente de cada estado, para poder regulamentar mais rápido a possibilidade de todo mundo que quer criar animais virar criadores comerciais, tanto de silvestres quanto exóticos. E isso facilitaria muito a categoria. Você tem a parte da desburocratização do processo. Claro que vai exigir normas, leis, é um processo de licenciamento, mas a tendência é ele ser mais rápido, mais sucinto e com uma facilidade maior de você virar um criador comercial. A gente já vem falando há algum tempo, né? Desde o ano passado, a gente vem falando que alguns estados eles possuem a categoria criador comercial de pequeno porte, voltado para os passarinformes, para quem quer mudar de categoria. Então nós temos alguns estados que já desenvolvem isso desde 2021 e agora estão... Por exemplo, Goiás já faz desde 2021 e agora com um anúncio que realmente vão colocar em prática, fazer uma facilitação, né, do processo de licenciamento para quem quer sair do amador e passar a ser um criador comercial de passeriniformes. E também nós temos o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que também estão avançando no processo de liberação de criatórios comerciais de passeriniformes. Nós temos o estado do Espírito Santo, nós temos alguns em São Paulo com as novas instruções normativas também facilitando. Então nós estamos tendo todo um movimento para a criação de silvestres, principalmente de passeriniformes, e está todo ele voltado para a liberação. Então com as publicações das instruções normativas que cada estado está fazendo, e aí nós temos um avanço também para os psitacídeos silvestres, que possivelmente nós temos junto com os passeriniformes, ele vai ser uma categoria que vai passar a também ser mais facilitada. Então, a gente tem para o cenário dos silvestres todo um movimento de liberação pelos estados e pelo governo federal com essa ação de acabar com o amador e facilitar para que você vire comercial. Então, você que está aí há anos sonhando em virar comercial, que era muito burocrático e assim, fique atento, procure agora um responsável técnico, procure alguém que saiba fazer o processo para você, já dê entrada na documentação que você vai ter uma surpresa muito grande com as facilidades que você vai encontrar nesse processo de mudança de categoria. Então, se você é um criador amador registrado no IBAMA, você tem uma facilidade maior. Ah, mas eu não sou criador amador, eu quero criar silvestres do zero. Aí a gente tem que ver qual é o porte que você vai se enquadrar, qual é a infraestrutura, e aí você vai ter que começar do zero. O problema de começar do zero no Brasil para silvestres é você adquirir as matrizes. Para aquisição das matrizes, você tem que comprar de criadores comerciais legalizados. Nós temos uma quantidade muito pequena de criatórios comerciais legalizados. Você não vai ter condições de adquirir todas as matrizes que você precisa, e aí você vai ter... E os custos são bem caros, tem que fazer reserva, aí vai ter todo um processo burocrático. Nós temos a possibilidade de solicitar captura de matrizes no meio ambiente, sim, mas é um processo mais lento e dificilmente é liberado para algumas espécies. Para a parte silvestre, está tudo se encaminhando.
Claro que ainda a gente tem alguns estados que ainda batem na lista PET, que estão aguardando essa lista PET ser publicada, possivelmente ela vai ser publicada até o meio do ano. Cada estado pode publicar as suas, já tem estados que já estão publicando as suas, e aí o sistema está andando. Para a criação de animais exóticos, que a gente está falando de passeriniformes exóticos e psitacídeos, nós estamos falando de um cenário que sempre traz algumas discussões, porque muitos criadores de exóticos, porque o animal exótico acredita que não precisa fazer nenhum tipo de processo de legalização, e a gente sabe que desde 2018, com a publicação, né, pelo CONAMA, todos os estados passaram a ser obrigatório a legalização de criatórios comerciais de animais exóticos. Alguns estados fazem algumas modificações nas instruções normativas, publicam as suas próprias instruções, podendo tirar ou acrescentar alguns animais de listas, que aí você tem que conversar com o seu responsável técnico, tem que buscar saber como é que é no seu estado os trâmites, se o animal é doméstico, é silvestre, se realmente qual é o trâmite que ele precisa fazer a legalização, porque até mesmo para animal doméstico, se você quer criar comercialmente, você vai precisar fazer o processo de licenciamento, mas e também está todo vapor, a maioria dos estados está aprovando, a maioria está funcionando todos os processos de legalização. O cenário está muito favorável para que você vire um criador comercial. Com o advento da tecnologia, onde todo mundo tem um celular e todo mundo filme, tem muita gente se metendo na vida dos outros, né? Vasculhando as redes sociais para falar mal um do outro, para denunciar as pessoas. Nós tivemos o caso, né, recentemente da capivara, em que alguém denunciou, expôs o caso, e aí o IBAMA entrou e teve toda essa polêmica de multa, tira o animal, devolve o animal, e virou toda uma repercussão muito grande. A gente sabe que o governo já vem fazendo isso há algum tempo, mas a partir desse caso específico da capivara, a gente teve o Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA, criar uma força-tarefa, que é o famoso Big Brother do IBAMA, que está sendo muito comentado dentro do órgão. Eles estão vasculhando todas as redes sociais, estão mapeando as pessoas, e estão procurando e possivelmente vão começar operações padrões para conter esse ímpeto de você ficar utilizando animais, expondo animais na internet para se promover, principalmente para comercializar. Nós temos muita gente que mostra apenas os animais, o dia a dia dos animais, como cuidar, como se alimentar, como fazer o tratamento, o manejo correto. Isso é uma coisa. A outra é você usar as redes sociais para você se promover em cima dos animais, principalmente vendendo filhotes, vendendo produtos, reservando coisas, sem vocês ter licenças de funcionamento, a licença para você realmente comercializar. Nós já tivemos vários casos de apreensão de pessoas nesse ano e no ano passado, final do ano passado e início desse ano, de muita gente que foi pega por causa das redes sociais. Pessoas que já receberam aí mais de 500 mil, 600 a 1 milhão de multa, perderam mais de 600 animais, vários casos acontecendo toda hora. Claro que muitos casos nem são divulgados, mas vai aumentar esse problema. Isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim para quem se expõe, para quem utiliza as redes sociais de uma forma errada, tanto que Facebook e outras redes sociais criam regras para você não poder expor e nem comercializar animais, e as pessoas continuam divulgando a comercialização, divulgando reserva, vendendo animais, comercializando. N grupos de WhatsApp de criadores do Brasil, N grupos de Facebook divulgando isso, e além de mais divulgando, mostrando, filmando a região, filmando os locais. Nós temos gente vendendo nota fiscal, nós temos gente vendendo anel, nós temos gente dizendo que legaliza animais silvestres e é proibido por lei. Tem gente vendendo anel, vendendo nota fiscal, vendendo registro, e isso é proibido por lei. Comercializar animais e divulgar animais que você não tem direito, quer dizer, você não tem licença de um criatório comercial para comercialização, é crime. Eu estou fazendo o processo. Pô, você está fazendo o processo e está divulgando, fazendo a coisa errada, você vai ser sancionado e vai receber a multa e não vai ter o seu criatório legalizado. Então, nós estamos passando por um problema. Além disso, nós temos os projetos que a gente já falou, né, alguns meses atrás, as espécies chamadas de invasoras. Nós temos um projeto de lei catalogando e discutindo, que é uma lista internacional de espécies invasoras, que tendem a proibir a criação desses animais no Brasil ou restringir ao máximo a criação. Nós já falamos de ringneck, de lores, de alguns animais que estão na lista, que podem acabar não tendo mais atividade licenciada aqui no Brasil, se for realmente considerado animais que possam causar desequilíbrio ecológico, que sejam espécies invasoras. Nós temos a gripe aviária, que a gente já comentou aqui, que chegou realmente ao Brasil. Nós tivemos os primeiros casos no Espírito Santo aí relatados, né, de animais que estavam doentes e mortos
que foram levados e feitos os testes e deu a gripe aviária. Então, já tinha um cenário nebuloso, né? O Ministério da Agricultura já tinha baixado uma portaria de suspensão de todos os tipos de torneio, de competições, de trânsito animal no prazo de 90 dias. E agora, com a confirmação de casos no Brasil, possivelmente o alerta vai ser maior, vai ser dobrado. Possivelmente a gente vai ter suspensão total das atividades de torneios e de criação. Se você é um criador que participa de torneios e eventos esse ano, possivelmente com essa chegada da gripe aviária ao Brasil, vai ter um problema sério. E a gente vai ter todo um processo burocrático, porque aí os órgãos ambientais, os órgãos fiscalizadores vão trabalhar para tentar conter a gripe aviária, e aí todo o processo de legalização pode ficar um pouco mais paralisado. E nós temos que tomar muito cuidado com a gripe aviária. Parece uma coisa distante, mas está aqui no nosso redor. Que não peguem animais silvestres, nativos, aves que estejam doentes ou mortos e levem para casa, não manuseiem esses animais. Você pode acabar pegando a gripe aviária. A gripe aviária ela passa para os seres humanos e ela tem uma alta taxa de mortalidade, muito maior que Covid. E se você é um criador e você manuseia, a gente gosta muito, né? Criador tem muito assim, tá andando, tem um animalzinho doente, ferido, e vai lá mexer com aquele animal e pega o animal e leva para dentro do criatório, pega o animal morreu. Se contaminou, você acaba levando para dentro do seu criatório. E se os seus animais estiverem com sintomas, fiquem atentos, façam a prevenção, porque se no seu criatório tiver constatado um animal que tem a gripe aviária, você vai perder todos os seus animais, porque eles vão ser sacrificados. Não existe outra forma, tá? Não existe separação, só tira o animal que está doente, faz exame para salvar os outros. Não, identificado um caso, todos os animais daquele local têm que ser eliminados. Isso vai acontecer tanto para frangos, para galinhas poedeiras, para frango de corte. Lembrar que o Brasil é o maior exportador de carne de galinha, de frango para o mundo todo, e isso pode causar um prejuízo gigantesco na nossa economia e vai acabar respingando na criação comercial. Porque eu tenho muitos criadores que são de pequenas propriedades rurais, que trabalham com frangos, fazões, esses animais de granja, e também tem criatório comercial de citacídeos, passarinhos e etc. E essa mistura pode acabar gerando uma série de problemas se for diagnosticado. Então, não tem. Já temos casos confirmados no Brasil e possivelmente vão aparecer novos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o cenário está assim. A gente tem uma facilidade para quem quer virar criador comercial, buscar fazer o licenciamento. Agora é a hora tanto para silvestres quanto para exóticos, principalmente quem é criador de passarinho uniforme, e a gente tem que estar sempre passando essas informações para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, traz perguntas para a gente estar respondendo, deixa o seu like, compartilha e vem fazer parte da maior comunidade de criadores comerciais e profissionais do Brasil. Beleza? Falou, abraço, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.